Olá, sejam bem-vindos. Está começando o Next Urbano Podcast, o programa que fala sobre desenvolvimento de cidades, né, toda essa parte de inovação, o que a sociedade está fazendo para se organizar, se reorganizar. E hoje a gente está com um convidado muito especial que fala exatamente sobre esse tema, né? Todo o estudo dele tem muito a ver com esse desenvolvimento de cidades, então vai ser bem explorado hoje, além de uma gama de assuntos que a gente tem ainda para explorar. Então, eu vou ser mais direta aqui nessa introdução. A gente está hoje com um professor, geólogo, cientista e também, assim, né, diversas outras coisas no currículo, que é o seu Roaldo Menegar. E ao meu lado, o Pedro, né, aqui comigo, que vai trazer também mais informações aí sobre desenvolvimento das cidades, né, e mais curiosidades ao longo do programa. Pedro, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que o pessoal vai estar nos assistindo, né? Mas, enfim, foi uma satisfação imensa quando o professor Roaldo aceitou o convite para vir aqui conversar com a gente. Com certeza é mais uma daquelas pessoas que a gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos que a gente gostaria de abordar nesse episódio de podcast, né? Porque ele tem realmente uma produção intelectual extremamente rica. É um pesquisador, é um cientista. Eu gosto de pensar no senhor como cientista, até depois a minha primeira pergunta vai ser como o professor Roaldo gosta de se definir, né? Se é um geólogo, um cientista, um professor, porque o que eu vejo, assim, é que as pessoas raramente apresentam cientistas no Brasil como cientistas. Normalmente, estamos com um pesquisador, estamos com um especialista, com um professor, mas eu acho legal a gente apresentar como cientista para lembrar o público geral de que existe ciência no Brasil. Existe ciência apesar de tudo. E o professor Roaldo, ele personifica, ele simboliza muito a existência da ciência no Brasil e do quanto o nosso país pode ser um país exportador de conhecimento, né? Porque um dos trabalhos dele, né, que a gente vai tratar bastante aqui hoje, que é o Atlas Ambiental de Porto Alegre, que está aqui na mesa, é um trabalho fenomenal, é um trabalho referência, que já recebeu inúmeras premiações, e é um trabalho que representa esse potencial que nós temos aqui. Então, gostaria já de iniciar aí, então, renovando o agradecimento ao professor Roaldo e perguntando como o professor Roaldo se define. Bom, Pedro, Manuela, é para mim uma honra estar aqui no Nexo Cidades, né? É um programa muito importante, muito legal para discutir questões importantes que é a cidade, né? Um tema inesgotável. Agora, eu acho que sim, eu me defino como um cientista, né? A ciência, às vezes, é muito ligada a um laboratório, né? A um dado, mas a ciência tem como função fundamental construir uma visão de mundo, né? Entender o mundo que a gente vive. Esse sempre foi o meu aspecto, né, que me anima a fazer a pesquisa. E nesse caso, as disciplinas ajudam a construir uma visão de mundo, mas elas não se encerram em si. Então, minha formação, lógico, é a geologia, que é uma das ciências que oferece uma visão deste mundo, da Terra em especial. E eu sempre procurei saber, né, qual é o nosso lugar na Terra, qual é o nosso lugar na natureza. A Terra é um planeta gigante, né? É um planeta dinâmico, é um planeta histórico. Não é tão simples assim como nós pensamos habitar este mundo. Ele pode ser muito mais dinâmico do que se nos parece. E agora, com o aquecimento global, as mudanças climáticas, nós estamos vendo um pouquinho desse dinamismo, né, que pode aumentar também. Né? E isso, então, tem que trazer para nós uma coisa fundamental, né? É a cidadania ter uma visão do mundo em que vive. Esse foi sempre, então, meu leitmotiv, né? Meu prumo, minha busca, né? E, claro, com isso, buscar também aqueles que assim pensaram no passado. Uhum. Então, quando nós vemos o desenvolvimento da ciência e da própria visão de mundo, pode ser até filosófica, né? Nós vamos encontrar sempre esses dissensos, né? Entre enxergar este mundo aqui como um resultado histórico, como um futuro, né? Como um presente, né? Ou também ver esse mundo como uma coisa estática, né? Como algo que eu posso me apropriar dele. Uhum. Né? Então eu vejo a minha busca, né? Como entender essa relação profunda entre a cognição humana,
a produção de seus artefatos como cidades complexas, né? E o lugar em que estamos. Tá? É diferente de querer enxergar, digamos, uma visão global, como se nós fôssemos o mesmo em qualquer lugar desse planeta. Certo. Ou como esse planeta produzisse a mesma coisa, quer onde fosse. Tá? Eu procuro enxergar como que o lugar produz uma visão própria de mundo, uma cognição própria de mundo e artefatos próprios do mundo. E aí, então, eu chego nessas cidades, né? Como as cidades querem ser o mesmo sendo lugares diferentes. E daí já vou, né, abordar esse tema das megalópolis, né, que o senhor apresentou recentemente, né, um dado ali, que em 2010 a população urbana e rural, elas se equipararam, né. Enfim, a gente era antes mais rural, depois a população urbana já se igualou e agora 2020 já ultrapassou, né, o último dado ali é que somos 8,1 bilhões de pessoas, sendo quase 5 bilhões população na área urbana. Né? E o que isso representa? Qual o impacto dessa mudança, né, de comportamento, de certa forma, né? As pessoas estão optando pelas áreas urbanas. O que isso representa? Qual o impacto tanto em relação aos eventos climáticos como o comportamento da sociedade? Eu sei que é uma pergunta complexa, né? Mas se o senhor consegue nos traduzir, né? Que acho que é o resultado também desses seus estudos. Sim, é isso mesmo, Manuela. Porque o desenvolvimento, a urbanização do mundo, ela foi conhecida apenas na época romana. Tá? Disse lá um poeta que os romanos fizeram desse mundo uma vasta cidade. Mas eles estavam falando apenas da Europa ali, do norte da África, um pouco na Ásia. Tá? Mas quando nós olhamos o mundo moderno, né, esse mundo de 8 bilhões de pessoas, ele é um mundo também excessivamente urbanizado. E essa me parece ser, Manuela, uma das mais difíceis consciências. Né? Porque nós vivemos dentro da cidade como se ela conseguisse existir por si só. A cidade passa a ideia hoje para a cidadania de que ela é um lugar seguro, de que temos ali tudo o que nós queremos, né? Que ela é o lugar de realizar qualquer sonho que a gente queira ter, né? E quando, na verdade, as cidades são imensos parasitas, elas não produzem o que precisam, elas trazem tudo de fora. E isso traz, então, o esgotamento dos recursos naturais, o esgotamento dos ecossistemas, mas as cidades não vêm. A cidade também, ela cortou o cordão umbilical com o mundo, com o lugar em que ela vive. As cidades, todas elas são cegas em relação ao mundo que vive. Todas elas têm uma espécie de cegueira, a ponto de habitar em locais que, em sã consciência, nós não habitaríamos, como, por exemplo, habitar saias de vulcões. Tá? Claro. Como imaginar que ali na Baía de Nápoles, na Itália, vivem nas saias do Vesúvio ainda, né, cerca de 200 mil pessoas? Né? Esses vulcões não são vulcões quietos, que nós podemos ter confiança de que nada vai acontecer. Ou como, por exemplo, na ilha ali de Honshu, em Tóquio, né, de Tóquio a Kobe, nós temos 53 milhões de pessoas num pequeno eixo de 600 quilômetros que vivem num arco vulcânico com alta sismicidade. Né? Então, são 53 milhões de pessoas que vivem, como por assim dizer, metaforicamente, na beira do abismo. Então, quando eu fui vendo o lugar que essas gigantescas cidades ocupam hoje no mundo, que nós podemos chamar, então, né, de cidades gigantes, de megalópolis, porque são cadeias de cidades. Já não é mais uma cidade grande como São Paulo, a cidade do México. São cadeias de cidades como essa que eu comentei no Japão, como a cidade, a megalópole da costa leste nos Estados Unidos, que vai de Washington, D.C., né, Filadélfia, Nova York, até Boston. Ali moram 63 milhões de pessoas. Né? É uma cordilheira urbana, mas onde eles vivem é seguro. Então, essas milhões de pessoas não enxergam o lugar que vivem e moram num lugar muito dinâmico do ponto de vista geológico, geodinâmico. Então, é como viver no perigo. Isso explica, então, o significado que é hoje viver num mundo intensivamente urbanizado, mas urbanizado como um artefato que nos deixou cegos em relação
ao espaço que Ao vivemos. meio ambiente. Ao meio ambiente, Uhum. né? E que já não enxergam esses cidadãos, essa população, né? Ela já não enxerga o que é realmente vital para a vida humana. O ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos, né? que trazem qualidade de vida. Então, essa cegueira é o que eu considero pode nos custar caro. Então, a visão final que nós podemos ter disso é um planeta cujas zonas habitáveis não estão simplesmente ocupadas aqui e ali, mas que formam uma película, uma camada de cidades sobre todas as áreas habitáveis dos continentes planetários, né? E eu chamo essa grande capa porque ela é tridimensional, né? Ela é uma estrutura urbana de ferro, aço, concreto, encravada num substrato, numa atmosfera e numa hidrosfera. Então, ela é uma tecno-urbesfera, né? Porque ela já interage com todas as demais camadas do planeta Terra, né? E isso, então, significa o que são as cidades no antropoceno. Né? Elas são uma estrutura global que modifica todas as demais esferas planetárias, em especial a atmosfera e a hidrosfera, né? Gerando, então, o aquecimento global e as mudanças climáticas. Né? Então, viveremos no futuro, né? Aí, que já está aí, né? Não é tão futuro assim. Sim. Nós já somos as gerações futuras que falavam lá atrás. Né? Isso, já somos, né? E essa cidade, então, elas vão ter que atravessar um mundo ali na frente em que não são só os oceanos bravios dos exploradores do século XVI, XVIII, XIX, né, que pegavam os seus navios, suas caravelas e com muita coragem singravam mares bravios. Né? Não, nesse futuro as cidades serão como navios tendo que atravessar tempos severos, tempestades, inundações. Tá? Essa será a vida desses... Sim, vai precisar ter um preparo por parte da sociedade, correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? Dessa falta de atenção, talvez, ou de prioridade em respeitar o meio ambiente, né? Acima das cidades. Sim, e isso significará, Manuela, uma recuperação das cidades, uma regeneração das cidades, no sentido delas quebrarem seu casco. Para elas sobreviverem num mundo mais adverso e dinâmico que se avizinha, quer dizer, considerar que as cidades estão imersas na atmosfera e não só sobrepostas a um substrato sólido, né? Elas vão ter que quebrar esse seu casco para que, então, esse casco seja permeável à água, ele preveja, ele dirija, ele oriente, ele eduque as águas a passarem por suas saias. Né? Então, essa cidade ela tem que repensar a sua situação no mundo. Perfeito. Professor, é fantástica a sua visão sobre as cidades. Eu considero ela uma visão que está à frente do nosso tempo, assim, porque eu imagino que, à medida em que essas consequências climáticas que a gente já começa a experimentar no presente, mas que só tendem a se intensificar, à medida em que elas tornarem regiões inabitáveis, por exemplo, e que tudo isso for estudado com uma compreensão muito maior no futuro, eles vão dizer assim, os nossos sucessores, né? Como é que os nossos antepassados não perceberam o que estava acontecendo, não tomaram medidas para frear o que estava acontecendo com o mundo, porque acabar com o mundo é acabar com tudo que a gente tem. E algumas pessoas vão perceber que não, haviam sim alguns indivíduos que perceberam isso, que tentaram falar. Então, acho que uma parte assim do nosso do objetivo que a gente tem em trazer é a sua visão hoje aqui, contribuir para o fomento dessa compreensão sobre cidade, né? Porque, de fato, existe uma cegueira. De fato, a gente acorda de manhã, a maioria das pessoas pega uma condução, entra no seu carro, vai para o seu trabalho, volta, assiste TV, paga a conta, paga os boletos, né? E vive essa vida desconectada do planeta, do todo. Mas, na verdade... os sistemas são muito mais complexos do que... Os sistemas que permitem que a pessoa viva essa rotina, eles dependem de arranjos muito complexos e de um ecossistema muito delicado que está sofrendo um colapso, né? E, então, ouvindo isso que o senhor falou agora, tendo contato com a sua produção, assim, através do Atlas de Porto Alegre, a pergunta que eu faço é, quando surge essa compreensão do
professor Rualdo, ela vem de antes, ela já vem de muito tempo atrás, a compreensão de olhar para o detalhe, olhar para o rio, para os mananciais, para as montanhas, para os detalhes daquilo que nos cerca. O senhor já era uma criança curiosa a respeito disso e fez a escolha pela geologia por causa disso? Ou foi o curso de geologia que fomentou esse tipo de visão? Como é que é a origem dessa sua compreensão sobre o mundo? Eu agradeço essa pergunta, né, Pedro, porque realmente é interessante como eu fui adquirindo, né, essa habilidade assim, de enxergar a parte e o todo. Eu, desde criança, sempre fui muito interessado na natureza. Eu tinha lá, pelos 6, 7 anos, uma coleção de folhas. Eu tinha mais de 1000 folhas. Estraguei vários livros da minha mãe, porque eu guardava elas sem saber, dentro dos livros, produzindo uma espécie de exicata, que é a maneira como os botânicos fazem, né? Eles comprimem a folha, né, em jornais, para poder conservá-la, né? E eu fazia isso, então conseguia reconhecer espécies sozinho no campo, colhendo e depois vendo nos livros que espécie era, né? Principalmente chás e tal. E gostava muito de rochas, pedras, estava sempre no meio do mato, né? Então era algo que me dava uma excelente sensação. E pelos 8 anos eu decidi fazer geologia com uma imagem de uma capa de uma coleção que era Conhecer. 8 anos de idade? 8 anos de idade. Quando eu vi naquela capa, né, a Terra e sua evolução, né? Eu li aquilo e aquilo foi uma imagem que até hoje está gravada na minha mente de forma nítida. E eu passei, então, a me interessar por esses temas. Eu sempre fui um enciclopedista muito ávido. Eu lia coleções inteiras, por exemplo, a Geografia Ilustrada, grandes personagens da história do Brasil, o mundo em que vivemos. Passei a minha adolescência lendo essas enciclopédias e também depois, em seguida, livros de geologia antes de entrar na geologia. Então, quando eu entro na geologia, eu já tenho uma visão da Terra, né? Por leituras, né? Por minha compreensão, e me defronto com um curso que não me atendia. Né? Ou seja, eu esperava muito mais do meu curso do ponto de vista, né, das grandes teorias, das grandes visões de mundo. Né? Era um curso muito técnico, né, de descrição, muito descritivo, né, muito passo a passo, sem oferecer as grandes visões da ciência. E eu pensei, então, que eu fiz uma escolha errada. Né? Até que eu, então, encontrei caminhos para enxergar a epistemologia, né? A filosofia da ciência, em saber por que aquilo que eu havia aprendido de geologia, né? Na minha adolescência e tenra juventude, não estava nos bancos da universidade. Né? E buscando, então, epistemologia, eu encontrei os fundamentos da geologia pelas mãos dos seus fundadores. Então, fui ler os fundadores da geologia. Arthur Holmes. E antes, né, como, por exemplo, Darwin, James Hutton, fui até o Renascimento esteno, depois fui na Idade Média, depois fui até os romanos, os gregos, e cheguei até os antes deles ainda, né, nas culturas mais ancestrais. E ali eu vi que a geologia é uma das coisas fundamentais da existência humana. Quer dizer que o Homo habilis, tá? Quando há 2,5 milhões de anos ele pega 2 seixos de rio e lasca eles para fazer um instrumento, e nós chamamos isso, né, a idade da pedra lascada, e consideramos isso, inclusive, o início da humanidade. Esse sujeito, esse indivíduo, ele não só está lascando um instrumento, ele está desenvolvendo uma cognição humana do lugar, da rocha, né? De onde selecionar materiais, de colecionar aqueles que são mais aptos para fazer. Né? Então, a geologia está na base do sistema cognitivo humano. Ou seja, não há como habitar esse mundo sem conhecer o lugar e seus materiais e construir uma visão dele. Tá? E aí, então, eu percebi que isso estava um pouco longe, digamos, do curso mais técnico, né, que eu enfrentava, mas não estava fora do pensamento fundador da geologia. Aí, então, eu fiquei mais, digamos, mais confortável, né, na minha profissão e segui o meu curso desenvolvendo esta compreensão mais original da geologia e não tão fragmentada, né, do ponto de vista técnico. E daí eu percebi também que sem geologia tu não tem uma compreensão completa da cidade.
né? Porque a cidade, ela ignora a natureza e ignora aquilo que a sustenta, que é o substrato geológico, né? São seus fundamentos, né? E isso pode ter consequências graves, como nós vimos recentemente, né? E falando agora né, o senhor falou de estudar o pensamento, né, de como é que, como as coisas foram criadas, como é que eles pensavam antigamente, né, acho que o senhor também estudou muito disso, e aí vou chegar lá a Machu Picchu, né, que é um dos temas que o senhor o senhor descobriu aí a razão porque os incas construíram, né, a cidade lá em cima, que muita gente acreditava ser religião, né, várias teorias foram criadas, né, em torno disso. Extraterrestre, né? proximidade, né, com o céu. Mas eu quero escutar, né, do senhor, por que os incas escolheram e também como é que o senhor chegou né, acho que isso é legal, assim, como é que o senhor chegou a essa conclusão? O que foi estudado nesse caminho? Essa é uma pergunta muito interessante, Manuela. Agradeço ela, porque quando eu concluo o Atlas de Porto Alegre, em 98, veio até nós um grande conjunto de municípios de toda a América Latina e Caribe, organizado pelo Habitat ONU, que vieram ver Porto Alegre. Né? E nesse momento eu estou com o Atlas pronto, com uma grande exposição, e eles ficaram encantados, e os peruanos disseram, você tem que vir ao Peru, que nós queremos fazer Atlas. E fizeram em Lima, em Trujillo, em Arequipa. Né? Eu fui. Eles disseram, eu não tenho dinheiro para te pagar, né? Mas tu não vai ter despesa nenhuma. Eu disse, eu quero ir para Machu Picchu. Né? Bom, isso é fácil, eles disseram. Então eu fui a Machu Picchu. E quando eu cheguei lá, eu me dei conta, né, de que haviam as nossas cidades modernas que ignoravam, então, o substrato geológico, o substrato hídrico, o substrato, né, o upper estrato atmosférico, né? E as cidades são um pouco ensimesmadas, né? São umas bolhas, realmente. E eu, quando vi Machu Picchu, e sempre tive, claro, interesse pelas civilizações antigas, né? Por causa de suas rochas, suas construções rochosas, né? Eu percebi que ali havia algo, né, de uma civilização que, ao contrário da nossa, ela partia do substrato para fazer a sua cidade, né? Respeitando as características do seu substrato. Então, diferente da ideia que nós temos do urbanista lá, do Hipódamo, lá no século VI a.C., o grego que planejou a cidade, a ideia de que a cidade começa na prancheta do urbanista, que vai desenhar as linhas ortogonais, o plano hipodâmico, e vai assentar ele onde quer que seja nesse planeta, porque o importante é a demonstração de uma razão, né, que ignora o substrato, né? Eu vi em Machu Picchu ao contrário. Eu vi ali em Machu Picchu uma razão, né, que considera antes como o substrato para, então, construir o artefato. E como é que eu enxerguei isso, né? Que é a questão. Então, quando eu fui pela primeira vez, eu disse para os peruanos, né, que eu queria ir a pé. Então, eu fiz todo um caminho a pé, eu parti ali de Cusco, depois eu subi as altas montanhas ali de Salcantay, né, a 6.000 metros de altitude, e quando eu estou descendo ali o Salcantay, eu enxergo lá embaixo Machu Picchu. Eu sempre tinha a ideia que Machu Picchu estava muito alta. Mas sim, ela está no topo, mas de uma montanha que é mais baixa do que as que estão ao redor dela. E eu olhei aquela imagem e concluí na hora que essa situação geomorfológica só seria possível se fosse um cruzamento de falhas geológicas, né? Com essa tese, então, constituída, eu depois tive que sustentá-la. A vida de um cientista é assim, 1% de inspiração hipótese e trabalhar depois, né? Suar muito. Né? Então, eu voltei para Porto Alegre, ali na universidade, comecei, então, a organizar mapas, a investigar, e, de fato, havia um falhamento, haviam falhas se cruzando em Machu Picchu. E aí, comecei, então, a entender o que eles fizeram. Tá? Qual foi a estratégia inca? Se você perguntar para mim, Manuela, eu quero colocar uma cidade nos Andes, onde eu coloco? Eu vou dizer, olha, tem muitos lugares, mas nunca coloque cidades, né, nos fundos dos vales onde estão os rios. Sim. E você pode me retrucar dizendo assim, mas justo ali, que é o melhor lugar, perto da água, é plano. Eu digo, justo ali, porque um ano tu terás água,
No outro ano, tu terás uma torrenteira que vai arrastar tudo, inclusive tua cidade. Né? Num outro ano vai ter seca. E num ano poderá ser que toda a encosta de 5.000 metros de uma montanha deslize no fundo do vale. Ah, não, definitivamente não é ali. E eu percebi então que os incas tinham uma estratégia de habitar os Andes, porque os Andes são muito inóspitos. Muito inóspitos. É muito difícil viver nos Andes. Né? Eu sou geólogo. Então, eles desenvolveram uma estratégia que é habitar as encostas rochosas das montanhas, mas onde as falhas se cruzam, porque ali a rocha está tão fraturada, tão danificada, né? Formando, então, uma espécie de paralelepípedos de vários formatos, né? Em que você pode remover os blocos e ir, então, encravando a cidade no rochedo. Né? O mistério de Machu Picchu, para quem olha sem qualquer conhecimento, é assim, meu Deus, como é que eles arrastaram os blocos de pedra lá para cima, né? Então, essa pergunta está totalmente respondida por essa pesquisa. Claro. Eles já estavam lá. Exato. Até, né? Eles estavam lá de dois modos, Pedro. Um modo é que todo lugar que tem muita falha geológica, esses blocos já vão descascando, já vão caindo ao natural, o que nós chamamos de erosão. Tá? Então, todos os terrenos onde tem muitas falhas, eles estão cobertos por blocos rochosos. Então, o que os incas fizeram? Bom, não posso morar no fundo do vale. Eu tenho que morar nas encostas montanhosas. Então, lá eles tiveram que limpar todo o terreno, tirar todos os blocos que estavam na superfície. E o que eles fizeram com esses blocos? Os terraços. Todos os terraços, onde, então, eles colocaram ali um solo, né, na soleira dos terraços para plantar. E o fundo dos terraços, né, do muro, ele é todo um fundo pedregoso, onde eles podem acumular água. Ou também abrir e deixar a água escorrer. Eles são reservatórios de água. Tá? E a água, então, de Machu Picchu, ela vem não dos rios, né, claro, mas vem dos aquíferos fraturados. Não é uma água que jorra como o rio, mas é uma água que nunca falta. Ela goteja, ou ela tem pequenos filetes, mas nunca falta. Para todas as necessidades daquela civilização que habitava ali, que é aquela região, o que tinha de água, a quantidade, servia, atendia. Atendia porque eles souberam reservar essa água, então, nos terraços, e fizeram uma agricultura de irrigação lá nos altos das montanhas, né? Porque, como eu comentei, a base dos terraços, né? ela é toda feita de pedregulhos, como se fosse uma caixa d'água. Né? Então, eles sempre têm água ali. Né? Quando chove muito, em caso de chuvas mais intensas, eles abrem o sistema e a água vai escoando. Né? Então, eu percebi que a cidade de Machu Picchu, ela não só está encravada nos rochedos, obedecendo, né, os grandes lineamentos de fraturas e falhas, mas também ela está encravada, vamos dizer assim, no sistema hidrológico. As cidades não inundam de Machu Picchu. As nossas cidades modernas, mesmo estando no alto, inundam. Não. A cidade de Machu Picchu não inunda. Então, ela tem um perfeito sistema de escoamento, maravilhoso. Né? Muito legal. E as próprias construções, né, elas obedecem, então, à forma que é possível de extrair o bloco rochoso. Né? Eles não talham as rochas como os ocidentais fazem, usando uma geometria euclidiana. Eles obedeceram à geometria das rochas. Entendi. E eu chamo, então, esta geometria, não de geometria, que é uma derivação lá dos egípcios, né, do terreno. Né? Geo é o terreno. É o quadrângulo, o retângulo para plantar, mas de petrometria. A medida da pedra. Né? Então, eles têm outra cognição. Aí eu me dei conta de que eles não têm a cognição do plano, como nós importamos das planícies aluviais, né, da Suméria, do Egito, né, que é o plano. Então, nós sempre queremos planejar sobre um plano, mesmo quando o nosso terreno não é plano. Não é? E os incas, então, como é que eles planejariam uma cidade se eles não têm plano algum? A montanha, né, não são planos horizontais, né, são verticais. Então, imaginar o planejamento urbano, né, num mundo vertical, montanhoso, pedregoso, né, não é uma cognição
idêntica à de um mundo egípcio que é plano, lamacento, em que tu desenha o quadrângulo, o retângulo no barro, né, no plano, e depois tu pode representar ele no papiro, também plano, o papiro, o papel. Né? Então, a cognição inca, ela tinha que ser uma cognição tridimensional. Né? Eu chamo ela de fractal, porque não é uma dimensão euclidiana. Então eu percebi que eles não têm a cognição euclidiana que nós achamos universal e que preside todo o nosso planejamento urbano, nas nossas edificações. Né? Nós vivemos dentro de espaços, né, formatados por Euclides e não formatados pela pela natureza, pelo lugar. Né? Ali eu percebi o quanto, então, as cidades modernas, elas cortaram a nossa relação com a natureza com base num dogma. O dogma euclidiano, que é, digamos, a base da razão ocidental. Hoje se universalizou, né, dá para dizer assim, esse dogma, porque a gente olha para o mundo, para a história, parecia que existiam diversos mundos dentro da Terra, né, na antiguidade. E depois, quando esse mundo se unifica, esses dogmas acabam se instalando e não se constroem mais cidades como Machu Picchu, né? Isso. E aí a gente não consegue mais compreender porque a gente não tem o mesmo, não trabalha com o mesmo instrumental, com as mesmas bases do que aqueles povos lá desenvolveram. É isso mesmo, Pedro. Então essa foi a conclusão que eu fui obtendo, né? Do quanto então as cidades modernas, com base nesse dogma, homogeneizaram o mundo urbano. Fizeram do mundo um único mundo urbano. Né? Você não distingue se um edifício está construído em Singapura, em Tóquio, ou na Nova York ou Porto Alegre. Né? Então, essas cidades, elas não conseguem mais informar ao habitante sobre o mundo em que as pessoas vivem. Diferente, por exemplo, de uma cidade antiga da Suméria, em que o barro, que constituía ali os adobes, eles informavam o mundo que está ali fora. Então, nas cidades antigas e aldeias antigas, elas são como uma espécie de enciclopédias do lugar em que elas estão. Tá? O telhado feito de palha informa a vegetação das matas próximas, né? As rochas informam, os blocos rochosos informam as pedreiras que estão próximas, a diversidade geológica, a diversidade botânica, tudo isso está na aldeia. E desde cedo, qualquer cidadã, né? Ela já sabe sobre o mundo em que vive, sobre a natureza que a cerca e mais. Ela sabe o que é importante na natureza para manter o artefato humano. Sim. E nós, nas cidades contemporâneas, já não sabemos mais nada, porque nada da cidade informa sobre a natureza de onde os materiais vêm. Então, os urbanos não se importam mais com o mundo, né? Porque o mundo não pode mais ser lido pelos artefatos que eles produzem. Do dia a dia. Do dia a dia. Perfeito. E falando agora de Porto Alegre, né? O senhor levou aí 4 anos e 9 meses para fazer o Atlas Ambiental de Porto Alegre, né? Um dos primeiros, eu acredito, que existiu, né? Aqui, pelo menos no Brasil. Não sei se corrige se eu estiver errada. Sim. Mas eu quero saber... O senhor elogiou muito Porto Alegre, né? O senhor fala com muito carinho, com muita admiração, né? Pela cidade em si, né? Eu quero saber como é Porto Alegre, né? Como é que o senhor pode resumir, como é que o senhor... quais as conclusões que o senhor chegou nesses estudos? E depois falar do Atlas, né? De como foi realizar ele mesmo e ter ele em mãos quando finalmente ele foi impresso, né? Como é que foi essa sensação? Olha, Manuela, muito, muito interessante essa tua pergunta, porque a produção dessa obra, que embora feita por muitas mãos, né? Foram 130 pessoas que participaram dela, técnicos, pesquisadores e tal, mas que eu tive o privilégio, né, de, digamos, aprumar todo esse material, organizar, alinhar, desenvolver, né, ilustrar, né, e tal, me deu uma compreensão desse lugar em que nós vivemos e o quanto a cidade não enxerga esse lugar. Tá? Mas ele é possível de ser, digamos, visualizado e entendido com o Atlas. Sim. Não, só, se me permite um adendo, claro. Eu descubro, senhor, eu descubro as suas aulas, assim, a partir do caso da mina Guaíba. Esse vídeo está disponível até hoje no YouTube, né? Acho que é o Lado Negro do Carvão. Sim. Eu assisti toda aquela explanação e o senhor começa referindo, assim, a nossa zona, a nossa região aqui,
como um santuário ecológico, assim, trazendo muitos predicados para essa área aqui, para essa região de Porto Alegre, e colocando uma lupa, assim, mostrando realmente por que é uma coisa realmente valiosa, de todos os pontos de vista, né? Patrimônio humano, patrimônio ecológico, até a biodiversidade que a gente nem sabia que existia. A gente pensa que biodiversidade é uma coisa da Amazônia, que patrimônio humano e cultural é uma coisa que está lá na Europa, e beleza, a gente procura, tem lá em Fernando de Noronha, Rio de Janeiro é bonitinho também, sabe, assim, parece que a gente realmente não tem a compreensão do quanto a gente está numa zona privilegiada também, né? Então, queria saber também, até acompanhando, na verdade, a pergunta da Manuela, como que surge essa compreensão assim sobre Porto Alegre e qual a importância da gente difundir isso, né? Sim, exatamente essa compreensão, né, Manuela e Pedro, ao fazer o Atlas, que ele foi feito todo dentro de uma estrutura do pensamento que parte do substrato, que é, digamos, o mais antigo, né? Nós temos granitos ali de 800 milhões de anos, que são os gneiss, né? E toda a evolução desse lugar. Entender como a Terra produziu esse lugar impressionante. E por que impressionante? Porque Porto Alegre, né, embora ela seja uma zona costeira do Atlântico, ela também está muito próxima da Amazônia. Né? Então, esta compreensão do lugar é que eu tive fazendo o Atlas. Como assim próxima da Amazônia? Pois é. Veja, me acompanhe. Me acompanhe. Né? Porto Alegre está, então, nessa interface da região costeira e continental, e em Porto Alegre aflui o Jacuí. O Jacuí situa-se numa depressão periférica, terras baixas, né, que vão até ali Uruguaiana, São Borja, e ali se conectam com o Pampa ao sul e o Chaco ao norte. E o Chaco ao norte, que é uma terra baixa entre o Planalto Brasileiro e os Andes, né, ele chega até a Amazônia. Então a Amazônia está logo ali atrás. E as espécies da Amazônia, da periferia da floresta, elas vêm descendendo pelas margens do Paraguai, depois do Paraná, né, e elas alcançam essas terras baixas ali em Uruguaiana, e elas, por serem também terras baixas, entram pela depressão periférica do Jacuí e chegam a Porto Alegre. Então, a conclusão que nós tivemos, né, isso também é uma tese da professora Maria Elisa Porto, que é uma grande fitogeógrafa, que também me ajudou a coordenar o Atlas, nós realizamos a construção de que Porto Alegre é o encontro das paisagens do sul da América do Sul, por conta dessa fisiografia, desse relevo que ela tem. Né? Então, esse relevo permite que as espécies da Amazônia descendam pelo Chaco úmido, né, e depois pela depressão periférica até Porto Alegre, permite que as espécies do Planalto Meridional descendam até Porto Alegre e permite que a Mata Atlântica que vem pelo litoral, ela chegue até Porto Alegre e que os campos sulinos do Pampa, né, também cheguem até Porto Alegre. Olha só, Porto Alegre então está numa fantástica interface de ecossistemas. Sim. É um ecótono. Mas não é só isso. Tem mais. Tem mais. Né? A fisiografia de Porto Alegre, que está no sopé, né, das terras altas, que é o Planalto Meridional, onde temos a escarpa, ela faz com que tenha aqui a confluência dos principais rios da região nordeste do estado. Né, que é o Alto Jacuí, o Alto Taquariantas, né, que vai para o Jacuí, os Sinos, o Caí, o Gravataí, e esses rios todos convergem para uma feição magnífica, que é um delta. Né? E esse delta, por sua vez, ele conecta esse sistema hídrico, que parece um funil, com uma bacia, que é o Lago Guaíba, conectada com a Laguna dos Patos, conectada com o mar. Então, nós temos aqui o encontro, né, dos sistemas hídricos do Rio Grande do Sul, imponentes, lindos, né, confluindo para Porto Alegre, e aqui confluem também as lagunas e lagoas e lagos costeiros, que é o maior sistema lagunar costeiro do mundo. Né? É uma confluência magnífica, é um patrimônio hidrológico inacreditável. O resultado disso é uma paisagem sutil, mas cheia de belezas. Né? Nós temos uma diversidade de paisagens em Porto Alegre que, se nós admirássemos, né, ficaríamos extasiados, porque ela é diversa, ela não é homogênea.
Nós não temos uma homogeneidade da Mata Atlântica como, por exemplo, em Curitiba, São Paulo, né? Ou como do Pampa em Buenos Aires. Não, nós temos misturas de terras altas, graníticas, com bosques, campos, né? Banhados, zonas baixas e, né? Tudo isso no nível do mar. Quer dizer, o Guaíba é o nível do mar. Né? É o nível do mar, está conectado com o nível do mar. Então, isso nos dá uma diversidade ecológica, biológica, hídrica, geoformas, geológica impressionante. E, por essa razão, um dos mais importantes ecólogos do século passado, o professor Ramon Margalef, da Universidade de Barcelona, ele é um dos principais ecólogos da Europa, né? Enquanto o Dum é nos Estados Unidos. Ele, ao chegar em Porto Alegre e ver todo esse material que nós fizemos no Atlas, ele disse, né, que Porto Alegre é tão interessante ou mais do que a própria Amazônia no sentido seguinte, não da potência do ecossistema e tal, mas no sentido de que aqui nós temos a memória da evolução vegetacional, porque cada fragmento vegetacional, o campo, tá? No topo dos morros, as florestas nas encostas, os butiás, os butiazeiros, os maricás, os maricazais, cada formação vegetal veio em épocas distintas, né? Formando um mosaico vegetacional de Porto Alegre único, né? E que faz com que, isso é importante, né? Que faz com que, então, as temperaturas em Porto Alegre, elas possam ser, né, mais amenas do que propriamente sua condição apenas morfológica. Né? Isso é algo interessante que nós temos que explorar. Né? E também é importante isso porque se nós soubermos lidar com essa maravilha, com esse patrimônio, nós teremos melhores chances sobre a questão do aquecimento global. Por exemplo, se difundiu muito ultimamente as cidades esponja. Né? Sim, é uma ideia muito importante, já que as cidades elas concretaram o seu substrato. Sim. Mas, né, Porto Alegre, por seus banhados, né, já somos esponja. Os nossos terrenos são naturalmente esponja, porque cidade esponja não é outra coisa senão restituir banhados. Absorve. Né? Pois é, assim, professora, a gente fez essas perguntas até agora com um objetivo, assim. A pergunta sobre a sua história, sobre a sua escolha por essa área, pela ciência, qual é o objetivo que eu penso com ela? É mostrar como alguém pode ser apaixonado pela ciência. Porque a gente tem um desafio de discurso, assim, quando a gente chama as pessoas para preservação. Então, assim, mostrar a trajetória de alguém que é um apaixonado pelo nosso planeta, eu acho que é uma coisa interessante porque o amor é pop, assim, as pessoas, normalmente elas vão responder a isso, né? Pô, a gente tem que valorizar isso aqui. Outro desafio é prover as pessoas de informação. A gente não sabe sobre esses aspectos todos que o senhor coloca sobre Porto Alegre. A gente não compreende a cidade, a gente não compreende a riqueza que a gente tem aqui. Então, a gente até se choca quando a gente escuta alguém falar assim, meu Deus, nós estamos em um santuário biológico, nós estamos no encontro das águas, é uma riqueza que nós temos aqui. As pessoas não percebem, elas pensam que a riqueza está em outro lugar. Então eu acho que difundir essa informação também é um caminho, fomentar o amor, fomentar a informação. Quero saber se o senhor tem mais alguma ideia de como a gente pode chamar e se o senhor considera, assim, diante da complexidade dos problemas ambientais, que é possível cada um assumir a sua parte, porque a pessoa normalmente pensa assim, pô, esse problema ele é complexo e ele tem raízes que são planetárias, né? Se a China estiver construindo uma termoelétrica a cada 15 dias, isso vai nos impactar aqui e eu não consigo fazer nada em relação a isso, então eu penso, eu vou seguir minha vida, eu não vou fazer nada porque não vai adiantar, eu sou um otário aqui, enquanto os chineses estão produzindo aquecimento global, eu vou eventualmente ser atingido aqui por uma cheia como a gente teve em maio, então não vai adiantar eu fazer nada. Existe alguma coisa que a gente possa fazer do ponto de vista pessoal, assim, como indivíduo, no plano individual, para conter esse problema que a gente está começando a experimentar as consequências agora? Essa é uma boa questão, né, Pedro? Porque o aquecimento global, ele não é algo que acontece em lugar nenhum, ou acontece em todo o globo e, portanto, eu não preciso me preocupar no lugar em que vivo. Ao contrário, nós vimos em abril, maio, com o desastre no Rio Grande do Sul,
que o aquecimento global não é outra coisa senão algo que modifica o lugar em que eu vivo, e no caso aqui, com muita água. Podia ser também escassez total de água, né? Então, o aquecimento global para nós, porto-alegrenses, nesse sistema hídrico fabuloso que a gente vive, ele é muito sensível, então, porque ele pode, de repente, ter água demais, né? E isso pode nos impactar. Então, temos que aprender a viver nessa situação. Né? Então, já tratar isso como realidade. Como realidade. Enfrentar o aquecimento global é saber viver no lugar em que tu estás. Então E lidar com as mudanças que virão. E se preparar para elas. Sim. Então, o aquecimento global é inevitável. Ele está em marcha. Né? Nós não temos... Né? Temos que parar de produzir CO2, isso sim. Né? Carvão, petróleo, temos que parar com isso. Né? Agora, nós temos que entender que os desastres são evitáveis. O que aconteceu, então, em maio, abril, foi um desastre. Ele é totalmente evitável porque nós não percebemos a nossa vulnerabilidade. Então, o que nós podemos fazer, Pedro, Mas nós, Rio Grande do Sul inteiro. Rio Grande do Sul inteiro. Né? Os 400 e poucos municípios atingidos. Pois como as cidades podem se tornar mais resilientes? Exatamente isso, né? Complementando o Pedro. Claro que a gente sempre coloca, né, fica aguardando que o poder público faça algo. Tem algo que o cidadão, né, possa fazer, alguma medida particular, enfim, que consiga mudar hábito, não sei, né, como em que nível isso vai atingir, que acaba refletindo, além, é claro, do poder público se preparar, que tipo de obras são, né, o senhor acha que nesse caso específico faltou, ou consciência mesmo, né, de forma geral, em todo o estado, e como é que a gente pode, enfim, prever, né, que vai acontecer, porque o senhor está dizendo que é daqui para pior em questão dessas mudanças climáticas, né? Sim, a primeira questão que eu acho muito importante, né, claro, são políticas públicas, e é termos cada habitante do município de Porto Alegre deve ter na sua escola, na sua mesa, o mapa de vulnerabilidade. Ou seja, saber que zonas são inundáveis, saber o que pode acontecer caso, né, chova demais. Né? Então, esses conhecimentos, eles não podem ser desmemorizados. O que aconteceu no desastre, que também aumentou o seu impacto, foi que a população de Porto Alegre desaprendeu com o evento de 1941. Sim. Como é que é possível desaprender, achar que nós poderíamos nos desvencilhar do muro da Mauá, que não precisamos mais de muro, de diques, né? Como é que esse pensamento se introduziu, não só desmemorizando, mas também desvalorizando o esforço dos nossos bisavós. Né? Ou seja, desmemorizou e desaprendeu. Então, nós não podemos ter esse luxo, se é que isso é luxo. Né? Não podemos nos deixar numa situação de desmemória, né? De amnésia em relação a esse passado. A segunda questão, né, diante das vulnerabilidades, saber o que fazer. Então, se habita uma zona inundável, nós temos que saber que ela pode inundar mesmo se protegida. O fato de estar protegida com diques não significa que o risco foi eliminado. Significa que ela tem uma proteção e que, se tudo der certo, não vai ser inundada. Mas se não der certo, poderá ser. Então, nós temos que ter planos de evacuação, planos de voluntários e voluntárias, planos de abrigagem. Temos que saber quem deve sair antes, crianças, maiores, né? Enfim, é uma sociedade que não tinha plano nenhum. A principal responsabilidade está no poder público, então. Sim, a principal responsabilidade é do poder público, porque o poder público tem secretarias, Ele precisa se estruturar para construir uma resposta a esse tipo de desafio. Claro, porque isso é um problema de conjunto. É um problema de conjunto. Nesses momentos, eu não posso ter ação individual. Né? Entendi. Por exemplo, em caso de crise como essa, né, nos Estados Unidos as pessoas são orientadas a não saírem de suas casas. E está correto, elas não têm que sair de casa, então elas têm que ter estoque de alimentos, elas têm que ter lanterna, elas têm que ter capacidade de viver um tempo sem luz, sem energia.
né? Isso tudo tem que estar previsto pelo indivíduo, né? Que é a sobrevivência do indivíduo, mas tem que ser orientado pelo poder público, né? Não é cada um faz da sua cabeça, porque daí nós podemos ter o caos. Então, é a assim, pior coisa. A gente não vai evitar o aquecimento, mesmo com toda essa iniciativa de transição energética, trocar o veículo a combustão por um carro elétrico, esse tipo de coisa, assim, tende a não surtir efeito. A gente vai ter que necessariamente lidar com os efeitos e trabalhar com contingenciamento de danos. Sim, porque nós temos que fazer toda a transição energética, nós seremos conhecidos no futuro como aqueles que queimavam carvão. Sim. Como os idiotas. Sim. Foi realmente uma cegueira enorme e também um erro científico. Né? Também um erro científico. A ciência também, né, nem sempre acerta. A bomba atômica, por exemplo, é um erro científico. Né? Não devia existir a bomba atômica. E assim, não devíamos ter queimado tanto carvão e fomos avisados também por cientistas como o Arrhenius de que isso poderia trazer problemas. Tá? Então, a questão agora é que no momento em que começa a aquecer, o clima é como uma bola de neve. Ele se retroalimenta positivamente. Né? Então, veja, quando nós dizemos que o aquecimento é de 1 grau e 35 centésimos, né? Mas isso é tão pouco. Isso é o planeta. O planeta é muito grande. Quando nós aquecemos uma água, 1 litro, para fazer um chimarrão, a água está a 20 graus, se aquece até 60, se demora ali 5 minutos, 7 minutos no fogão a gás. Agora, quando falamos de 1 grau e 35 centésimos do planeta, estamos falando em recolher o primeiro metro de água de todos os oceanos, coloque num tacho, aqueça 1 grau e 35 centésimos. Meu Deus. Sim. Então, essa é a energia que se adiciona. Então, onde está essa energia que eu não vejo? Né? Sim, nesse momento do aquecimento global, essa energia está sendo absorvida pelos oceanos. A água é muito mais capaz de reter essa energia do que os continentes. Né? Mas, enquanto a água dos oceanos está aquecendo para reter essa energia, a evaporação está aumentando. Né? E se a evaporação dos oceanos aumenta, a atmosfera, como um grande oceano, né, de ar, de gases, ela é capaz de acumular vapor d'água o tanto que nós nem sequer imaginamos. E isso, então, uma vez condensado, precipitará em chuvas muito torrenciais. Né? E eu até fiquei pensando, qual a relação do fenômeno, né, que a gente teve em 41 com esse de agora, 2024? Eles têm alguma relação nesse sentido de acúmulo de água, ou agora não tem nem comparação e antes é que a gente não estava preparado e por isso alagou mais facilmente naquela época? Veja que em 41 nós já estamos no aquecimento global. Né? Ele começa lá com a Revolução Industrial, 1870, é que já se consegue diagnosticá-lo. Né? Mas a diferença fundamental de 41 para 24 é que em 41 ninguém previu. 24 está previsto. Sim, a gente tem vídeos que chuva. Estão disponíveis ainda do professor Rualdo em 2015 falando sobre problemas de inundação em Porto Alegre. Sim. Ou seja, a gente já tem uns bons anos de alertas aí, né? Exatamente. Então, é um tema que está previsto, a intensificação dos fenômenos, o aumento da frequência. Em 41, os técnicos e cientistas que trataram do tema, eles prognosticaram que um evento semelhante aconteceria dali a 300 anos. Passaram-se 83 para acontecer de novo. Sim, atenção. Então, isso é muito importante. E também, Manuela, o que comentávamos no início, a enorme urbanização, né? O fato das cidades serem parasitas e importarem alimento faz com que o interior rural também se modifique. Hoje a vida rural também está desconectada da terra. Né? Ela serve à demanda urbana. É o agronegócio. Né? O agronegócio, ele atende a quantidade de sacas que se deve produzir por hectare. Ele não atende, né, a necessidade de conservar as matas ripárias e ciliares, conservar os banhados para que eles retenham a água e ajudem a infiltrar. Né? Então, a diferença de 41 para 24 é que a desestruturação dos serviços ecossistêmicos,
né, banhados, matas ciliares, bosques, fez aumentar a velocidade da água, fez com que tivéssemos algo inacreditável do ponto de vista geológico, que foi o fato de que essas águas escorrendo do Planalto para dentro de vales profundos, canyons, como é o Antas Taquari, né, como é o Alto Jacuí, são canyons profundos, né? E, ao fazerem isso, carregaram consigo uma enormidade de deslizamento de terra, mais de 10 mil pontos. Né? Então, essa água que descendeu não era uma água limpa, né? Era uma água carregada com toneladas de tijolos derretidos, eu digo, para ter uma ideia do peso dessa água descendo ladeira abaixo numa inércia assim, impressionante, né? E ela arrasou tudo, ela erodiu cidades, né? Como o Cruzeiro do Sul, né? Como Arroio do Meio. Não foi uma inundação como Porto Alegre, foi uma erosão das casas. Foram diferentes. É outro fenômeno. Fenômenos diferentes, então, esse fenômeno não é equiparado ao de 41 na sua intensidade, na sua força. Ele é muito maior. Ele é muito maior porque esta água que descendeu, então, até o Guaíba, ali o delta do Jacuí... Formou uma ilha, né? Tem uma ilha nova no Guaíba. Exato. Não foi só uma inundação de água. Atenção, foi uma inundação de lama, foi uma inundação de areia, foi uma inundação de detritos, e o delta, então, cumpre a sua função. O delta é uma área móvel, é uma área dinâmica do ponto de vista hidrossedimentar, né? Porque ele é um delta. O delta são bancos arenosos emersos, produzidos no momento em que a água perde a velocidade, ela descarrega ali sua carga, que é areia e lama. Tá? Então, isso modifica a geografia também. Tá? Novas ilhas e erosão também das ilhas que já estavam. Sim. Então, o sistema, atenção, ele ainda está em fase de acomodação. A inundação não terminou. Né? Ontem mesmo eu vi uns vídeos, né, da erosão que está tendo nos canais distributários do delta. Então eu diria, atenção, cuidado, que nós estamos passando ainda por um momento de acomodação, porque o que aconteceu foi realmente muito, muito potente, né, do ponto de vista geológico, hidrológico. Né? Isso é um desastre hidrogeoclimático, eu digo. Né? Sim, e ele tende a se repetir num futuro próximo, professor? Sim, né? Então o que se prevê? Né? Quando se fala em clima, né? Nós já falamos em previsões bastante documentadas, né? E embasadas em dados. A previsão do clima hoje é feita com supercomputadores, tem mais de 25 mil estações meteorológicas em todo o mundo. Né? Não é uma coisa assim trivial do que se fala, né? Milhares de cientistas trabalhando com isso, com equipamentos, etc. É uma coisa muito séria, né? Essa da capacidade da ciência de ler o futuro próximo, né? Ler o futuro próximo com razoável acurácia. Então, do que se prevê é que até em torno de 2040, né, os eventos aumentem em termos de frequência de 10% a 20%. E a partir de 2040, né, até 40%. Né, o aumento das frequências. Né? Então, ou seja, eles aumentarão a frequência e a intensidade com relativa certeza. Né? O que nos induz de que temos que preparar a cultura. Então, voltando à questão que tu colocou antes, né, que é o que eu posso fazer, eu cidadão, né, você cidadã, né, Manuela, o que podemos fazer? Nós devemos diminuir a nossa voracidade de consumo. E o que a gente deve cobrar do poder público? Devemos cobrar que ele tenha políticas, né, de diminuição dos custos energéticos da cidade. A gente está chegando no final ali do tempo, mas eu quero colocar mais uma questão que é a seguinte. Eu vejo, assim, e isso é um pouquinho, assim, que a gente já trabalhou em outros episódios, que a iniciativa privada ela também pode ser chamada a participar da solução, né? E se tratando de Brasil, eu sou muito... Eu não tenho muita esperança em nenhum dos lados, assim, em relação a isso, em relação ao avanço de uma agenda ambiental. Mas eu vejo, por exemplo, uma Tesla produzindo muito mais avanço no sentido de transição de energia, né? Telhas solares, carros elétricos,
é o projeto mesmo, do que qualquer Estado-nação assim, já tenha feito. E parece que no Brasil a gente não está nem engatinhando em iniciativas assim. O senhor acha que existe espaço para daqui a pouco a gente fomentar alguma iniciativa de economia verde, chamando empresas, convencendo elas de que vale a pena investir nisso? Claro, eu acho que, Pedro, a sensação depois do desastre hidrogeoclimático aqui no Rio Grande do Sul é que ele atingiu a todos. Todos fomos atingidos. Sim. Não foi só uma classe, não foi só os mais vulneráveis. Uhum. Tá? E isso traz uma nova consciência, mesmo que ela fique um pouco distante, tá? Ela obrigará a todos a regenerar. Tá? Tu falou na Tesla, né? Claro, já estão fazendo isso. Tá? Todas as empresas estão investindo, tá? No futuro, que nós temos que transitar. Mas me parece que o Brasil sempre olha para o passado. Olha, sim, a Mina Guaíba, há 10 anos, estava o professor Rualdo lutando contra um projeto que instalava uma mega mina de carvão a 14 quilômetros de Porto Alegre, que pretendia ficar ali durante 30 anos, jogando o quê? 30 toneladas de poeira, sim, em cima das nossas cabeças e dos nossos narizes. Então, assim, quando a gente escuta... Vou citar aqui os nossos dois expoentes. O Bolsonaro com uma cabeça extrativista. Temos que explorar o nióbio. O Lula também não tem nenhuma visão de vanguarda. Nós temos que explorar o pré-sal, entendeu? Olha a cabeça de quem manda aqui. A gente tem alguma chance? Eu acho que sim, né? Sabe por quê, Pedro? Nós temos repertórios, estoques culturais muito importantes. E vou surpreendê-los, tá? Que são os nossos povos originários. Uhum. Tá? Uhum. Eu acho que eles exercem... Eles tinham uma consciência ecológica. Totalmente ecológica. Eu falei dos Incas, eu poderia falar do igual modo dos nossos originários no Brasil, que é outra cognição. Os originários, eu falei da cognição da montanha rochosa dos Andes, e nós temos uma outra cognição no Brasil, que é das florestas. Né? Imagine que cognição é essa, em que você está dentro de um lugar como se estivesse dentro de uma esponja, você não vê nada avante, nem atrás, nem dos lados, nem acima. Né? E nem abaixo, e você, olhando perto, tem que enxergar longe, quer dizer, onde você está, para onde você vai. É uma cognição impressionante. Só que ela é desprestigiada por uma razão. Como eles são a civilização da palha e da madeira, né? São elementos mais efêmeros, e, portanto, a memória do que eles produzem enquanto cultura, seus artefatos, suas cidades, né? Ela não permanece como uma memória icônica. Enquanto que a memória andina, na rocha, nos rochedos, ou a egípcia com suas pirâmides, ela permanece como memória icônica. Sim. Então nós valorizamos a pedra, nós ocidentais. Né? Mas se nós olharmos a cognição indígena, né? Eles sabem habitar o lugar. Né? Eles têm 5.000, 10.000 anos de cultura de viver nesse lugar. Então, nós temos com quem aprender no sentido de ir melhorando a nossa aptidão. Sim, nós temos referências aqui mesmo. Isso, temos referência aqui mesmo que são, né, os nossos originários, que poderão e estão ajudando. Então, hoje, quando nós olhamos as florestas que estão preservadas, são onde tem terras indígenas. E temos que aprender com eles, então, coisas que nós relutamos em aprender, que é aprender e olhar o lugar que a gente está. Né? E talvez olhando os originários, né, nós, essas colonizações ocidentais, colonizadoras que chegaram no Brasil, né, elas aprendam a olhar o lugar. Talvez porque elas não quiseram olhar as pessoas, né, os indígenas, elas também não olharam o lugar. Né? E hoje nós temos ali a nossa chance, né, de olhar eles, olharmos a nós mesmos, né, porque é disso que se trata. Né? É o que o desastre aqui no Rio Grande do Sul nos convoca, é olhar quem mora no Planalto, é olhar por que nós nunca conversamos com quem mora no Planalto e dizer, olha, o que vocês fazem lá tem importância para nós que vivemos aqui. Né? Então, nós nunca fizemos trocas em relação ao significado dos impactos que nós produzimos em cada lugar. Perfeito. Eu acredito muito nesse papel educativo, né, na educação, levar para dentro da sala de aula para desde criança a pessoa ter noção da importância que é saber onde ela vive, né?
por exemplo, saber o que tem aqui de rios, quais os rios que chegam aqui, né? Dá uma dimensão maior ainda do espaço onde ela vive, que acho que isso ainda é um pouco devagar, assim, não é nula, eu sei que tem, né, educação nas escolas, mas ela é um pouco tímida ainda, né, é para a criança levar para dentro de casa e nascer essa cultura na raiz ali, né, de quem vai passar essa ideia adiante, então eu acredito muito nessa parte educativa, assim, né. Essa é outra coisa para mim fundamental. Né? Nós usamos esse Atlas Ambiental para desenvolver nas escolas laboratórios de inteligência do ambiente urbano. Em 32 escolas do município de Porto Alegre, que as escolas tinham um mini museu, né? Com mapas, com litotecas, com maquetes do bairro da escola. Né? Então, isso me leva a uma questão anterior, que é o que temos que fazer. Então, nós temos que desenvolver a inteligência social do lugar. Né? A inteligência social do lugar é ajudar as comunidades, os municípios, né, a olharem o lugar em que vivem. E, para mim, né, Manuela, a escola tem papel fundamental. Mas não só a escola, as universidades. Né? É hora das universidades. A pesquisa, né? A pesquisa. Todas as universidades, não só as públicas, as privadas, as comunitárias, todas, né? Nós temos que sair dos nossos limites e ir ao encontro da sociedade para dialogar os conhecimentos, fazer os conhecimentos dialógicos no sentido de desenvolver uma inteligência social do lugar. Se nós não fizermos isso... Exatamente, esse é o desafio do conhecimento, né? A gente vê, o conhecimento existe, ele está aqui, mas tem muita gente que não sabe que existe, a gente tem que levar isso a cada vez mais pessoas. Né? A gente pretende, aqui com uma iniciativa como essa, assim, do podcast, cumprir um pouco essa função, assim, mas enquanto mais locais esses debates puderem ser travados, quanto mais professores rualdos estiverem falando por aí sobre isso, a gente tem um caminho comum, assim, que nos próximos anos, assim, num médio, longo prazo, poderia fazer uma diferença, né? Sem dúvida, e é a extensão universitária que faz a diferença. Né? Então, hoje, houve a curricularização da extensão nas universidades, só que lhes falta um mote, lhes falta uma grande estratégia. E essa estratégia é a questão da emergência climática, é a questão de levar, fazer o levantamento dos mapas de vulnerabilidade. Só para entender, eram 3 eixos, era pesquisa, extensão e ensino. Ensino. Né? Agora só tem 2. Eles fundiram extensão com... Não, então, durante todo esse tempo, né, Pedro, a pesquisa sempre foi preponderante. Né, dentro das universidades, os professores sempre almejam ser os pesquisadores. Né? O ensino, ele anda, né, ali, e a extensão sempre foi preterida, como um primo mais pobre, digamos, né, mais desprestigiado. Como se fosse um acessório, né? Um acessório, ninguém sabia muito bem a importância. E agora, do meu ponto de vista, ele se torna o eixo vertebrador, no sentido das universidades fazerem uma aliança com a sociedade. Eu considero bem inovadora essa visão. Sim. Bem inovadora. O MEC já tem essa compreensão? Bom, o que o senhor sabe? Desculpa, assim, é muita questão interessante. Eu ia muito dizer importante. Já pra gente, a gente já passou do tempo, mas é que eu falei, né, a gente tem tanto assunto, né, mas já aproveita esse... É um diálogo que ele é muito rico, né? Já aproveitando esse gancho, né, do MEC, né, o senhor vai nos dizer, né, que o senhor já sabe até então, e já passa a sua palavra final, não sei se Pedro... Não, é isso aí mesmo, já estamos porque a gente já passou de 1 hora também, né, para não prender o convidado. Mas o senhor, isso já é um assunto que o MEC já aceita? Como é que é? Sim, há a curricularização da extensão nos currículos, né? Mas nós não temos o mote, o programa, tipo o projeto Rondon no passado. Nós precisamos de um novo movimento de extensão das universidades, mas não para levar assistência, como foi o projeto Rondon, que naquela época, né, não tinham doutores, médicos lá nos fundões do Brasil, dentistas, era preciso levar lá. Né? Hoje já tem. Tá? O Brasil mudou, mas hoje o Brasil dos fundões não tem conhecimento, técnica, como o Atlas de Porto Alegre.
E é esse conhecimento que nós temos que levar, mas com um sentido novo, um sentido de dar enfoque, né, para as questões das vulnerabilidades, né, dos desastres climáticos e preparar a população local para que desenvolva a inteligência social do lugar. Atrair a imprensa, né, que tem um papel importante nisso importantíssimo. também. Exatamente. Então, esse é um momento, eu acho que aí está a nossa chave, porque se não fizermos isso, o que você vai encontrar do outro lado são as profecias, são os dogmas que não ajudam numa hora de crise, né, climática. Né? Professor, perguntas não faltariam, mas então vamos lá, considerações finais da minha parte, assim, excelente, tudo que a gente pôde explorar aqui é fantástico. Acho que foi atingido o objetivo da gente trazer um episódio mais reflexivo, de pensar o ambiente urbano sob uma perspectiva completamente diferente, uma perspectiva de desaceleração, né? E também fazer um trabalho de divulgação aqui, por que não de divulgação científica, né? A partir da oportunidade aqui de mostrar esse trabalho, né, que o professor teve, falar sobre Machu Picchu também. Então, eu acho que foi muito enriquecedor e cumpriu com louvor o que a gente esperava. Perfeito, sim. Eu adorei estar aqui com vocês, né, realmente dentro de minhas expectativas, né, desse programa fantástico, de poder abordar tão intensamente, né, a nossa condição de sermos porto-alegrenses, de habitarmos esse espaço da América do Sul, né, onde há uma riqueza cultural na nossa América do Sul. Nós temos que nos inspirar com novas fontes, as fontes locais, né, e olhar a América do Sul, que ela é plena, né, de culturas. Veja que no Brasil, só no Brasil, havia antes de Cabral 2.300 línguas indígenas. É um lugar esse que nós habitamos de especiação cultural. Né? Então, nós temos que aproveitar essa ideia para também especiar as nossas cidades, fazê-las a terem uma inteligência de habitar o lugar. Acho que essa é a chave fundamental, né, para o futuro e principalmente encorajar os jovens, os novos, né, porque são exatamente estes que vão enfrentar o mundo que vai aí, né, e nós temos que fazer isso com determinação, conhecimento, criatividade, né, e saber viver bem no lugar em que estamos. Né? Professor, então, muito obrigada novamente pela sua presença, por ter topado participar aqui, né? Falar conosco e com nossa audiência e falar com tanta paixão, que eu acho que isso é o mais importante, né? Tanto da ciência quanto dos temas, né, que o senhor aborda, que o senhor estuda. Essa paixão, assim, transmite para quem está escutando, pelo menos para mim e acho que para o Pedro também, né? Exatamente. Dá para ver que o senhor realmente tem um propósito naquilo que faz. Eu acho que isso é fenomenal, assim, de escutar. Isso dá vontade, assim, de ficar escutando o senhor por horas, porque o senhor ama o que, né, realmente passa esse amor, assim, né? E isso inspira pessoas a seguir esse mesmo caminho da ciência, que é um caminho fundamental para qualquer país que tenha um projeto sério, né, de futuro. Então, acho que esse é um dos grandes objetivos nossos aqui também, né, levar inspiração, fazer com que alguém escute e pense assim, pô, tem muita coisa que pode ser feita na ciência para contribuir para um mundo melhor. E não aceitar só o que já tem, né? Acho que isso também é importante, ir atrás de novas soluções, né? Recuperar o que foi perdido ou construir novas alternativas. Acho que isso é o caminho, né, que a gente precisa. Então, agradeço novamente. E nosso programa, então, de hoje fica por aqui. Obrigada para quem nos assistiu pelo YouTube, para quem nos escutou pelo Spotify. Nexo Urbano sobre desenvolvimento de cidades fica por aqui. Até o próximo programa.